E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo explicativo da nossa avaliação de história de hoje. Tudo preparado? Então vamos lá. Nossa avaliação de história começa da seguinte forma. Uma das primeiras atividades lucrativas realizadas pelos portugueses no território brasileiro foi a extração de uma árvore chamada de pau-brasil. Por que é que essa árvore foi tão explorada pelos portugueses, pessoal? Ela tinha o quê? Na alternativa A, me digam, por que essa árvore foi tão explorada pelos portugueses? Qual era a importância dela? Ela era utilizada para quê? Na alternativa B, quem era responsável pelo corte e transporte da madeira para as embarcações portuguesas? Eram os indígenas, os escravos ou os imigrantes? Na questão 2, leiam a notícia a seguir. Ela fala sobre a descoberta de um navio antigo, naufragado no ano de 1794. Então, façam a leitura atentamente desse texto para poder responder as seguintes questões. Alternativa A. Para que os europeus utilizavam os navios negreiros? Era para transportar quem? Alternativa B. Como eram as condições dentro desses navios? Será que as pessoas que eram transportadas nesses navios, elas eram bem cuidadas, tinham higiene? Como era? Na alternativa C, o nome desse meio de transporte, desse navio que transportava essas pessoas, era chamado de tumbeiro, era conhecido como tumbeiro. Na sua opinião, por que ele levava esse nome de tumbeiro? Na questão 3, leia o texto atentamente. O título do texto é Como surgiu a cana-de-açúcar? Após a leitura, responda as perguntas. Alternativa A. Onde surgiu a cana-de-açúcar? Alternativa B. O açúcar é um produto originado a partir da agricultura ou da pecuária? Alternativa C. A produção do açúcar nos engenhos foi a primeira atividade econômica dos portugueses no Brasil? Foi a segunda atividade econômica dos portugueses no Brasil? Ou foi a terceira atividade econômica dos portugueses no Brasil? Na alternativa D, quem era responsável pelo plantio da cana-de-açúcar e produção do açúcar nos engenhos brasileiros? Eram os indígenas, os escravos africanos ou os imigrantes? Na questão 4, nós podemos ver que as fazendas existem há muito tempo. Antigamente, as fazendas tinham formas de trabalho e sistemas de produção diferentes dos que existem atualmente. Observem aí uma imagem que representa uma antiga fazenda de engenho de açúcar. Com base nessa imagem, relacionem as características de cada espaço da fazenda de engenho. Vocês irão marcar 1 para casa grande, 2 para senzala e 3 para engenho. E nós temos o seguinte: espaço reservado à produção de açúcar, local onde moravam o fazendeiro e a sua família, e espaço onde os escravizados estavam associados a não fugirem durante a noite. Na questão 5, a plantação de cana-de-açúcar e o comércio dos produtos obtidos a partir dela renderam por muito tempo grandes lucros aos proprietários de engenhos. Por volta dos anos de 1730, no entanto, outra atividade foi introduzida no Brasil. Qual foi essa atividade que foi introduzida depois da plantação da cana-de-açúcar e da produção do açúcar? Foi a extração do pau-brasil, a produção de açúcar, a exploração do ouro ou a plantação e produção do café? Marquem aí. Na questão 6, podemos ver que o cultivo de café era realizado em fazendas, que eram chamadas de quê? Fazendas cafeeiras, engenhos ou minas. Na questão 7, com o passar do tempo, devido à pressão pelo fim da escravidão e o aumento dos preços dos escravos, os fazendeiros e proprietários do café passaram a se preocupar com a mão de obra que trabalharia nas suas fazendas. A solução foi utilizar o trabalho de quem, pessoal? Dos indígenas, dos africanos ou dos imigrantes? Na questão 8, os imigrantes que vieram para o Brasil influenciaram o país com seus costumes. Por quais motivos essas pessoas, ou seja, os imigrantes, deixavam os seus países? Lembram? Citem aí um exemplo. Na questão 9, podemos ver que atualmente no espaço rural brasileiro existem grandes e pequenas propriedades de terra. Nas grandes propriedades, geralmente, é possível observar a presença de máquinas utilizadas para a realização de atividades.
Enquanto isso, nas pequenas propriedades, é comum que seja usada apenas a força de trabalho dos proprietários rurais e de seus familiares. Com base nessas informações, me respondam. A. Como é o trabalho no espaço rural atualmente, ou seja, hoje em dia? Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. É realizado principalmente por indígenas, pode ou não fazer uso de ferramentas tecnológicas. Em sua maioria, conta com o auxílio dos escravos. Pode ser realizado em grandes e pequenas propriedades rurais. E conta com o trabalho exclusivamente dos imigrantes. Analisem as alternativas e marquem V para verdadeiro e F para falso. Na alternativa B, nós podemos ver que o trabalho desenvolvido no espaço rural está presente no dia a dia dos brasileiros. Para que diversos alimentos e produtos cheguem à nossa mesa, é necessário o trabalho de muitos profissionais desse espaço. A seguir, enumere os profissionais e seus trabalhos. Vocês irão marcar 1 para pecuarista, 2 para agricultor, 3 para apicultor e 4 para extrativista. Então, nós são os profissionais que retiram recursos vegetais e minerais do meio ambiente, trabalham com o solo e com o cultivo de frutas e vegetais, são os profissionais do espaço rural que criam vacas, porcos, galinhas e outros animais, e trabalham na criação de abelhas para retirada e venda do mel. Por último, nossa questão 10 diz o seguinte: o espaço rural não é só lugar de trabalho. Ao longo do tempo, diversas formas de se divertir também foram surgindo nele. Atualmente, a maioria das práticas de lazer no campo está ligada à natureza. Cite 2 opções de lazer que podemos encontrar nas áreas rurais atualmente. E aí, turminha, o que acharam da nossa avaliação de hoje? Moleza, né? Então caprichem na atividade e não esqueçam de estudar para as nossas próximas avaliações. Um beijão para vocês e até o nosso próximo vídeo.